aqui, ele fez a igreja nova, derrubou a antiga. A antiga já havia sido derrubada 1 ou 2 vezes. Já havia sido derrubada. Bom, para concluir, porque sobre a igreja me interessa também a vocês, né? Quando, vocês têm que saber o seguinte, quando chegaram aqui no Cocais, estamos indo sempre no Cocais também pesquisando, né? Eloá está sempre junto. Eloá. Agora eu gravei Eloá. Quando nós estamos indo lá fazer um trabalho de estudo, de pesquisas, né? O professor João também já foi junto com a gente. Quando a gente fala também de livramento, boa noite, nós temos sempre que lembrar primeiro do Cocais. Quando a gente fala de um povo, nós temos sempre que olhar um pouquinho para trás onde foi a origem desse povo. E a origem não foi o livramento, a origem foi lá no Cocais. Mas se vocês soubessem as histórias que existem no Cocais, vocês não têm ideia, entendeu? Que histórias bonitas que estamos descobrindo, né? Então, tudo começou no Cocais. A primeira capela, a primeira igrejinha foi lá no Cocais. Se chamava Igrejinha Capela São José. Por que era Capela São José? Por causa do dono da Sesmaria, da Grande Terra, que era o grande José Paz Falcão das Neves. Entendeu? Que deu origem à família Falcão. Deu origem, casou com uma moça de sobrenome Figueiredo, Maria Virgem. Filho de Fernando Dias Falcão. Sim, e ele casou com acho que Maria Virgem de Figueiredo. Ele casou com a Figueiredo. E aí surgiu a família Figueiredo também, que é muito grande. Aí aqui no Cocais surgiu a família Falcão, Figueiredo, Paz de Barros, a família Barros, que é grandíssima, tá? Agora está chamada no Brasil inteiro, né? Então, aqui surgiram as grandes famílias que deram nome Livramento, Cuiabá, Prazer Grande, Poconé, toda essa redondeza, entenderam? E tudo começou no Cocais. É uma pena que a gente não encontre no Cocais. Eu venho perguntando se existem aqueles esteios, se existe alguma sobra, alguma coisa. A gente está indo atrás. Sobre a capela, há um bom tempo atrás, porque eu falo um bom tempo atrás, que isso foi lá em 2003, 2005. Existia uma pequena capela, uma pequena construção que fizeram, aonde era essa capela. Deixaram ali um arco, tipo uma casa, um local onde poder acendiam velas, eu creio. Era uma pequena capelinha onde era essa capela, a primeira capela. E está bem para cima um pouco, mas faz parte ali da região. Você sabe onde fica? Sim. Então nós podemos verificar isso, tá? Isso aqui tem que ser colocado no papel da administração. Porque a gente tem que ir atrás da verdade, entendeu? Sempre da verdade. Não adianta tapear o povo, porque, né? Essas coisas a gente aprende na faculdade, né? A gente tem que conhecer a verdade. Dizendo aí, a capela depende do material que foi construído. Se for com material perecível, exemplo, madeira, palha, adobe, geralmente era os adobe de barro não era uma capela de palha. Era feita com... Mas para fazer de palha, professor, antigamente, como ainda eu vejo nas fazendas antigas, se colocava esteio, não é só brasileiro. Esteio era aroeira, né? Normalmente que pode atravessar aroeira, séculos. Né? Eu vejo isso, eu tenho visto isso. Geralmente acaba a capelinha, mas o esteio fica em pé. O que acontece? Não existe, não tem, porque às vezes o fogo também... Alguém arrancou, né? Precisava do esteio para fazer outra coisa, arrancou dali e comprou lá. Isso, tá vendo? Então, as pessoas, sempre quem tem experiência, sabe um pouco mais, sabe? Entendeu? Essas coisas. Então, isso é importante. Tudo começou lá com a capelinha de São José. Mandou o seu José Paz Falcão das Neves, famoso, ele mandou vir o santinho para ele, o santo, chamava São José. O santinho estava na capela. Acabou a capela, cadê o São José? Agora ninguém sabe. Alguém pegou e ficou com Mas eu existi.
Francisco Ildefonso da Silva Campos traz referência histórica do que a senhora está dizendo. Posso ler um trechinho? Um parágrafo que ele diz aqui? Ele diz no livro dele, Filhos Ilustres de Poconé, Ontem e Hoje. Ele diz assim: retornando à época do descobrimento, vamos falar da bandeira de Fernando Dias Falcão, que trouxe o seu filho de apenas 14 anos, de nome José Paes Falcão, em 1727, no governo de Rodrigues César de Menezes, do Arraial da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que encaminhou os primeiros pedidos de Sesmarias para as terras dos Cocais, e que ocupou José Paes Falcão em Livramento, onde havia uma fazenda de nome São José, desenvolvida pelo José Paes Falcão, muito opulenta e de muitos escravos. Está na página 25 e 26. É isso mesmo. Sim. Então, isso que precisa saber. Não é que a gente tem que voltar ao passado. Não. Acontece que o povo livramentense tem um passado, tem uma história. Não é? Então, nós vamos destruir a história do povo? Não. Estamos aqui para lembrar as pessoas que cada um de vocês aqui tem uma história de vida, tem uma história de luta, uma história de trabalho. Então, nós não vamos destruir isso, porque se tem uma coisa que a gente deve lembrar é justamente a história de cada família, entendeu? Cada família aqui é importante, porque cada família tem a sua história dentro do Livramento. Só que vamos lembrar que começou lá no Cocais. Então, lá com a igrejinha São José, com José Paes Falcão das Neves, as famílias que moraram lá, que deram origem às famílias de Livramento que hoje estão aqui. E se não fosse lá, hoje não teria aqui, entendeu? Então, porque existe aqui, porque começou tudo ali. Uma origem. Então, eu me encantei quando eu vi o Cocais, né, professor? Você estava junto no dia. Eu me encantei com aquele rio, né? Eu achei assim, lindo, lindo. Então, quando eu olho para a natureza, eu falei, nossa, já pensou? Eu volto atrás no tempo, porque quem fez história, quem estudou sobre o passado, a gente, para falar sobre o presente, a gente tem que se localizar primeiro lá atrás no tempo. A gente se localiza no tempo e no espaço. A gente se localiza. Eu faço sempre isso, porque eu dou assim, muito valor a cada família que aqui chegou. Então, todo esse povo, todos esses bandeirantes que aqui chegaram, foi para explorar? Foi. Foi para tirar ouro? Foi. É verdade. Entendeu? Então, falar para buscar o índio, aprisionar o índio. O índio é o ouro. Entendeu? Porque o ouro daqui serviu muito para eles se enriquecerem. Mas também serviu para eles formar fazendas, formar terras, casas, formar famílias e também para dar origem às famílias que existem hoje aqui. Serviu, não serviu? Queira ou não queira, essa é a nossa origem. Essa é a origem, realmente, daqui. Entendeu? Então, isso que é interessante, a gente sempre pensar, a gente voltar sempre atrás no tempo. Então, eu penso agora nessa capelinha, eu sempre procuro, eu vou depois marcar com vocês, a gente vai ver onde está isso, onde fica, por quê. Vamos ver pelas fotos, vamos ver se é uma coisa antiga, se tem as aroeiras, né? Sou brasileiro. Porque a gente sabe que olhando, se existe alguma ainda, a gente sabe que é antiga, entendeu? Dessa capelinha, ela é indo para Pedra Branca,